Senhor, irmãos e irmãs da Igreja Metodista da Taquara, em especial da classe de casais, eu sou Israel da Roberta E eu sou a Roberta do Israel. e nós estamos aqui para poder compartilhar contigo a lição de número 3 que fala sobre José, amor corajoso, né? E nós iniciamos a aula de domingo e participamos isso a vocês também, para pensar em três situações, três expectativas que, enquanto talvez namorados ou noivos, vocês possam ter planejado, programado para o casamento de vocês, né? Três aspectos, seja ele emocional ou econômico, que um casal tem quando planeja ou se propõe a constituir uma família, certo? E isso se deve por causa de quê? Porque a gente realmente planeja, cria expectativas num casamento, né? Quero ter filhos, quer comprar uma casa, quer fazer uma viagem, um passeio. Isso começa desde os preparativos do casamento até realmente aos desejos de ter filhos, né? Que é uma coisa que costuma ser posterior. Mas dentro das nossas expectativas tem as realidades, que muitas vezes nos frustram, né? As expectativas são frustradas ou não realizadas. E trazendo isso para o contexto da lição, foi muito interessante porque aconteceu isso com José, né? José já tinha a intenção de casar com Maria, né? Maria já estava prometida a José, mas a notícia de uma gravidez a qual eles não tiveram nem relação, né, trouxe uma frustração, talvez tanto para Maria, né, quanto para José nesse Susto, aspecto. né? Foi um susto. De se imaginar o susto que José não levou com aquela notícia, né? Mas nós vamos ver também que no Evangelho de Mateus, Mateus vai tratar José, logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, versículo 19, como um homem justo, né? Se você for verificar lá na Bíblia, vai ver que Mateus apresentou José como um homem justo. Então nós vamos entender um pouco do que se deu essa justiça. Por que considerar José um homem justo? Então, até em todo o Evangelho de Mateus, inúmeras vezes você vai ver ele falar sobre justiça, né? A justiça vinculada ao reino de Deus. E logo quem almeja o reino de Deus deve priorizar realmente a questão da justiça. E a justiça divina, ela é diferente da justiça que nós, homens, mulheres, ou seres humanos, tratamos e lidamos, né, no nosso dia a dia. Né? Até no direito nós vamos dizer, às vezes tem coisas que são justas, mas não são legais, não estão vinculadas à lei. E outras vezes são legais, mas não são justas. Né? Isso foi abordado também, cada um dos participantes, dos casais, também citou algumas situações que podemos identificar como legais, mas que não são justas. Né? E dentre esse, como a Roberta até sinalizou aqui pra gente, esse drama, esse susto que José levou com a notícia, vale a gente destacar aqui algumas situações que ele passou, né? Do lado sentimental, pois ele amava Maria, então deveria denunciar Maria, né? Que seria apedrejada e morta. Né? Então ele ficou com aquela situação, com aquela coisa sentimental dentro dele. Teve o lado social, uma vez que todos esperavam dele essa atitude judaica, né? Que a lei o garantia. E ele era um homem conhecedor das leis, né? Então ele sabia muito bem se ele fizesse isso, se ele tomasse essa atitude, o que iria acontecer com Maria. Isso. E aí veio a questão moral, decidir se continuava ou não com Maria. Né? Ele tinha a opção de continuar ou não. E a relação pessoal, da sua estima, da sua imagem perante os seus amigos naquela situação que ele estava vivendo. Algo totalmente diferente para ele do que ele tinha planejado. Né? Não, completamente diferente para ele e completamente diferente na sociedade ali em que eles viviam, porque hoje em dia, infelizmente, isso é uma coisa normal, né? Mas naquele tempo, nunca que isso acontecia. E quando acontecia, eram mulheres, né, que tinham relação com o seu próprio parceiro ou com outras pessoas, né? E José teve que fazer uma escolha. E a escolha dele foi abrir mão da sua reputação e até estabilidade, né, que ele
morava ali e teve que mudar, sair com Maria para outro lugar. Então, foi a justiça de Deus sobreposta a qualquer outra. José foi confrontado com situações que exigiam dele atitudes diferentes e das esperadas naquela época e naquele povo. E José realmente, quando teve esse confronto com a realidade, com a situação a qual ele estava, nós podemos ver pelo texto bíblico que ele realmente ficou pensativo, ficou provavelmente chateado com aquela situação. E aí o que talvez eu, você, cada um de nós faríamos naquele episódio, com uma situação como aquela, né? Mas logo o Senhor Deus enviou um anjo, né, para se revelar em sonho a José, e esse anjo trouxe uma nova possibilidade, trouxe uma nova solução para aquela questão, para aquele caso. Então José foi confrontado, né, mas ele ao mesmo tempo despertou nele uma nova possibilidade. Esse confronto, essa ação que ele teve, esse sonho que ele teve, que o anjo se revelou a ele, o deu a ele nova possibilidade, nova oportunidade, e ele conseguiu ser confrontado, mas ao mesmo tempo ser confortado. Confortado, muito bem, estava procurando essa palavra. Ele foi confrontado e confortado ao mesmo tempo. E por ele, como a Roberta disse, ser um entendido da lei, conhecer a lei, ele também conhecia das leis de Deus, e ele sabia que havia um propósito nisso, de que havia um Messias, e que o Messias ia nascer de uma virgem. Então, quando o anjo se revelou a ele com certeza trouxe isso à memória, e aquilo ali o fez entender que, caramba, isso vai acontecer, e vai acontecer na minha vida, através de mim, eu vou ser parte disso, né? Eu e Maria vamos ser parte disso. E como é importante nós termos isso no nosso relacionamento, entendermos qual é o plano, o projeto de Deus, e atendermos a esse chamado, a esse plano, a esse projeto que Deus tem no meu casamento, tem na minha relação, e tem no seu casamento, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido. Então, alguns princípios que nós conseguimos identificar nessa história de José, nesse contexto que José esteve, e que podem nortear, ser um norte, ser um guia para a nossa família. Foi o quê? O temor a Deus, a sensibilidade para discernir a voz de Deus. Ele entendeu que aquele anjo falando com ele era Deus falando com ele. E aí ele teve outras duas coisas importantíssimas: a obediência e a humildade de seguir e cumprir esse propósito tão difícil, né? Que ele teve que lidar com tantas situações, colocar os seus sonhos, os seus pensamentos, o que ele achava de concreto, abaixo daquela vontade, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, esses valores, eu vou repetir para você: a sensibilidade para discernir a voz de Deus, a obediência, a humildade e o temor a Deus, são valores que nos ajudam a saber o que esperar da nossa família, como se comportar como família e conseguir superar as nossas dificuldades e frustrações em momentos ou projetos que empreendemos, que queremos realizar, que queremos fazer. Nesse momento, um exemplo, né, prático, nesse momento em que estamos vivendo de distanciamento social e de isolamento social, é um exemplo bem claro quanto a isso, né? Quantos projetos, quantos desejos nós tivemos para colocar em prática ao longo desse ano. Já estamos em junho, né? Já praticamente meado do ano, e quantas viagens nós não pudemos realizar, quantos almoços em família, quantos casamentos tiveram que ser adiados por conta disso também. Então, como a gente lida com essa frustração, com essa questão toda que se coloca e que se apresenta diante da nossa vida como casal, diante da nossa família, né? Como agir, como fazer. Então, esses 3 itens que o Israel citou é muito interessante, porque nos ajudam a nortear a nossa vida, a nos dar a direção de como agir, de como fazer, para onde a gente deve ir, porque é um caminho completamente novo que estamos vivendo. Nós não sabemos o que está para acontecer e muitas vezes a gente não sabe nem para onde ir, né? Mas quando a gente está firmado em Deus, com a nossa fé colocada em ação, a gente sabe que Deus vai nos dar o caminho e Ele vai nos dar a direção.
porque é tudo para Ele, tudo vem dele. Isso, ele nos remete à lição anterior, né, do legado de fé que Jesus nos deixou. Sim. Nós devemos seguir Jesus como um exemplo de fé. Em Jesus está a nossa fé, né? Então, a importância de nós fecharmos agora essa lição de José, um amor corajoso, é o que a importância de nós buscarmos a direção em Deus para os nossos relacionamentos, seja como cônjuges, seja como pais, seja como mães, seja como filhos e filhas. Mais do que gerar expectativas em relação às pessoas, nós precisamos buscar no Senhor meios de como nos relacionar de forma a abençoar a quem está próximo de nós, a quem é a nossa família, a ponto de nós podermos ajudar e cumprir os propósitos que Deus tem para mim, para você, para o teu casamento. Então, buscar no Senhor a direção para o nosso relacionamento, estar atento àquilo que Deus quer, àquilo que Deus está falando para mim, para você, e ser obediente e humilde para poder atender e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o nosso desejo é que você continue sendo abençoado durante essa semana, que essa palavra, um pouco mínimo desse retrato aí da história de José possa contribuir para você agir diferente, para você ter um temor ao Senhor, para você ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mesmo em meio às frustrações, mesmo em meio a decepções, as adversidades da vida. As adversidades, mas que possamos dar ouvidos à voz do Senhor, entender quais são os planos, os propósitos e os projetos de Deus, porque a família é um projeto de Deus. Então, o nosso desejo agora é abençoar a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Senhor, na tua presença nos encontramos e que possamos ter os nossos corações como o de José, que possamos ser sensíveis à tua voz, que possamos ser homens íntegros, mulheres íntegras, que possamos ter tamanha sensibilidade para que quando tu fale conosco, a gente possa ouvir e entender que tu tens o melhor caminho, que tu tens a palavra de vida eterna para nós, que a nossa fé a cada dia possa continuar sendo firmada em ti. Muito obrigada por essa lição, muito obrigada por tudo. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família. Nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus. Beijo. Deus te abençoe. Não se esqueçam, domingo às 9 horas da manhã, a nossa escola dominical, na classe de casais, né? Contamos com vocês. Venham e está sendo muito bacana. Tivemos mais casais nesse domingo e está sendo muito, muito, muito legal, tá? A gente brinca, ri, compartilha e se vê, mesmo que virtualmente, mas a tecnologia tá aí para isso, né? Então, um beijinho para vocês e fiquem com Deus, tá? Paz. Tchau, tchau.